Aleluias. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Amém? Estão todos bem? Como o pastor sempre pergunta, aquela cochiladinha no fim da tarde, para dar aquela descansada, ter disposição para adorar o Senhor. Amém? Todos os que podem, por favor, vamos colocar de joelhos. Vamos fazer um clamor. Que nesse momento o som da nossa voz seja somente na direção do Senhor. Todas as conversas paralelas, todo tipo de distração, vamos deixar de lado. Vamos agora nos comportar de maneira bastante reverente na presença do Senhor. Você que pode, de joelhos; você que não pode, de pé. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso e Santo, nos curvamos diante do Senhor e da sua santa presença, ó Pai. Ó Deus, para confessar diante do Senhor que contra Ti pecamos, fizemos aquilo que é mal diante dos Teus olhos. E agora, Senhor, com o nosso coração contrito, com o nosso coração arrependido, em busca, Senhor, de restaurar a comunhão contigo, nos prostramos e clamamos, ó Deus, pelo Teu perdão. Clamamos, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Ó Deus, como o salmista diz, Senhor, no Salmo 130, se as nossas iniquidades, os nossos pecados estiverem o tempo todo diante dos Teus olhos, quem subsistirá na Tua presença? Quem permanecerá de pé diante do Senhor? Por isso nós clamamos, ó Pai, que os nossos pecados e as nossas iniquidades sejam agora anuladas e cobertas pelo poder do sangue de Jesus. Este sangue, Senhor, que nos purifica, que nos lava de todo o pecado, que nos lava, ó Deus, de toda iniquidade. Ó Deus Todo-Poderoso, este sangue que aplaca a ira do Senhor contra o pecado. Este sangue, Senhor, que nos exaltou à posição de filhos, que nos abriu um novo e vivo caminho em direção ao trono da graça do Senhor. Este sangue, ó Deus, que apagou, ó Deus, as nossas transgressões e nos deu novamente condição de manter comunhão com o Senhor, com o Deus vivo, de entrar, ó Pai, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios de adoração, de glorificação e exaltação ao nome daquele que merece, que é digno de toda honra e de toda glória. É diante do Senhor que nos prostramos e clamamos pelo Teu perdão, e queremos, ó Deus, neste momento declarar que não há Deus senão o Senhor, e que tudo o que acontece aqui, ó Pai, é direcionado ao nome que está acima de todo nome, o Senhor Yeshua, o Deus da nossa salvação. É ao Senhor que glorificamos, é diante do Senhor que nos prostramos, é ao Senhor que dedicamos e consagramos as nossas vidas e tudo o que há em nós neste momento, para bendizer o nome da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Todos os que podem, vamos ficar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmos, capítulo 103,
103. É um salmo que eu amo. Fala muito comigo esse salmo. Eu quero compartilhar com os irmãos nesse momento. Está dizendo assim. Você que está sem Bíblia, acompanha com o irmão do lado. Nós não temos ainda ali na tela. Está dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Aleluias. Fecha a sua Bíblia, coloca a sua Bíblia aí no banco. Nós já vamos iniciar esse culto nesse clima de adoração. Eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, mas nós estamos iniciando mais um ano. E iniciar um ano na presença do Senhor é certeza de vitória ao final do mesmo. Nós temos muitos motivos para glorificar o Senhor, apesar das lutas e das dificuldades. Eu gostaria de convidar você que começasse a aplaudir ao Senhor, com tudo que você tem, com toda a sua adoração, com todo o seu coração, glorificando aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, aquele que tem os olhos abertos na direção deste lugar esta noite, e mãos estendidas para abençoar o seu povo. Deus, receba a adoração, receba o louvor, receba, ó Deus, a glorificação que parte de um coração rendido e agradecido ao Senhor, em o nome de Jesus. A palavra está com o ministério de louvor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Quem está feliz, diga glória a Deus. Fala comigo assim: este ano de 2019 será o melhor ano da minha vida. Você crê? Aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Com as palmas bem alegres. Amém. Este ano vai ser o melhor ano. Vem sobre nós, todo santo, vem sobre nós, todo santo, vem sobre nós, todo santo, 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 santo. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, ele me ungiu, na consuma todos os que choram, alimenta todos os cativos, pra anunciar a graça do Senhor, pra anunciar a graça do Senhor. Vem sobre nós, todo santo, vem sobre nós, todo santo, vem sobre nós, todo santo, santo,
Senhor. O meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, ele me ungiu, pra consolar todos os que choram, pra libertar todos os cativos, pra anunciar a graça do Senhor, pra anunciar a graça do Senhor. Aleluia! Aplauda bem forte o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, todos os dias nós precisamos declarar a verdade de Deus sobre as nossas vidas. A verdade do Senhor nos liberta. Você pode repetir comigo esse versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Repita assim: eu conheço a verdade, e a verdade da palavra de Deus me libertará. Diante de qualquer fraqueza, frente a qualquer dificuldade, creia na verdade de Deus sobre a sua vida. Jesus naquela cruz bradou: está consumado. Você é livre, meu irmão. Você é livre, minha irmã. Não há inimigo que possa te acusar. Se há arrependimento em seu coração, não há nenhum diabo no inferno, nem anjo no céu, nem homem na terra que pode te acusar, porque maior é aquele que habita dentro de você. Repita comigo: eu sou livre de toda condenação. Eu sou livre de todas as cadeias do diabo. Repita forte: eu sou livre. Eu sou livre, porque Jesus Cristo me libertou. Você crê? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Aleluia. Declare essa verdade nesta noite. Aleluia. Somos livres, Senhor. O teu sangue nos libertou, e este sangue repousa sobre nós nesta noite. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, meu pecado, nova vida. Aleluia.
aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Suas mãos aos céus nesta hora. Levante as suas mãos. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui estamos nós. O Senhor bradou naquela cruz, está consumado. Deus, nós não aceitamos, ó Deus, uma enfermidade sobre as nossas vidas. Nenhum medo, nenhum temor, Senhor, nenhum mal prevaleça sobre a tua igreja. Nós somos livres, Senhor. Nós tomamos posse dessa verdade, porque o Senhor nos libertou. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor. Aleluias. A Bíblia diz que estreito é o caminho que nos conduz à salvação. E quantas vezes no percurso, nessa trajetória, nos sentimos tão cansados. Por vezes, a vontade é de olhar para trás. Quantas vezes sentamos à beira do caminho e não encontramos ninguém. Nenhum só que nos segure a mão e nos ajude a caminhar. Nenhum. Mas o Senhor jamais nos abandona. Nesse caminho árduo, você vai chorar. Você vai sofrer, porque o evangelho que Jesus trouxe não é um evangelho de facilidades. É um evangelho de renúncia. Renunciar a pecado dói. Renunciar a pecado dói. Não é agradável à carne. Mas vale a pena, porque a recompensa está nos esperando lá no fim. E Jesus disse que se fôssemos fiéis, nós receberíamos a coroa da vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual a luta, qual a dificuldade que você esteja enfrentando, mas saiba que Jesus jamais vai te deixar só pelo caminho. Sabe, talvez você está diante de uma encruzilhada e você tem que escolher entre dois caminhos. Nunca, jamais escolha o largo caminho. Esse caminho conduz à perdição. Mas o caminho estreito, e ele vai se estreitar a cada dia mais. E nós como igrejas precisamos buscar essa maturidade cristã.
servir a Deus independentemente de qualquer coisa. Servir a Deus apesar de, sabe, precisamos pedir a Deus uma consciência cristã, entendermos que Maranata, Jesus está voltando. E Ele é a sua luz, é a sua salvação. Segurando na mão do Senhor, nós vamos longe. Não há ninguém, nada poderá nos deter. Nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso. Então vamos adorar ao Senhor com essa canção, vamos louvar a Ele. Maranata. Você está certo disso, meu irmão? Você pode cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então adore o Senhor, louve a Ele de todo o seu coração nesta hora. Ainda que esteja apertando, ainda que esteja doendo, está difícil a caminhada, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. A nossa recompensa chegará. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nada temerei, Senhor. Tu és santo, ó Senhor. Tu és santo, Jesus. Tu és digno de louvor. Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia, aleluia. A minha luz, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei, eu nada temerei. Be
digno de todo louvor, Jesus, tu és. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Aleluia, Jesus, te esperamos, Senhor, te esperamos. Canta lá você, te esperamos, Senhor, te esperamos, Senhor, aleluia. Levanta suas mãos para o alto. Fala assim: Espírito Santo, estou te esperando. Venha me visitar. Aleluias. Busque ao Senhor, Ele é o seu amigo. Busque Ele agora. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Olha a cura do Senhor. Vem com cura todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer?
Levanta suas mãos para o alto. Fala assim: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Um grande homem de Deus, Billy Graham, ele, quando estava visitando a casa de oração de John Wesley, ele se perdeu entre os colegas e se encontrava ali ajoelhado. E quando o professor foi chamar ele, ele falou: Deus, faz de novo. Que o Senhor venha fazer de novo no nosso meio. Que o Senhor venha fazer de novo na sua vida, na sua família, no seu ministério. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Que o Teu Espírito venha me ungir, Senhor, para anunciar as boas novas, com poder e autoridade, Senhor. Que eu venha fazer discípulos, ó Deus. Faz de novo. Todo aquele que crê que o Senhor vai fazer de novo, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Aleluias. Pode se sentar, pode ficar à vontade. Nós vamos passar agora para o segundo momento do nosso culto. É o momento dos dízimos e das ofertas. Eu quero ler um textinho aqui bem breve com os irmãos, só para a gente meditar um instantinho. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: E isto afirmo: aquele que semeia pouco também ceifará pouco, e o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo o que houver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Nesse momento o apóstolo está falando sobre o quanto se semeia. Ele está dizendo que aquele que semeia muito, certamente vai colher muito. Nós podemos observar em Êxodo, quando Deus chamou o povo, e Deus disse a Moisés: olha, chama o povo para me trazer uma oferta. Aquele que tiver o coração disposto, aquele que tiver o coração voluntário, que me traga uma oferta: ouro, prata, pedras preciosas, linho fino. Deus pediu que o povo ofertasse o melhor. Na verdade, aquela oferta não viria diretamente para as mãos de Deus. O próprio povo é que iria usufruir daquilo. Nós nos encontramos no momento em que nas redes sociais, nos vários meios de comunicação, em várias igrejas, né? Lembrando que nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, mas nós somos seres pensantes, nós não somos ignorantes, nós temos condição de pensar, de calcular, de raciocinar, não é verdade? E nós podemos usar aquilo que Deus nos deu, que é a inteligência, aliada à orientação e à inspiração do Espírito Santo, para compreender as Escrituras. E infelizmente existe uma cachoeira de informações aí nas redes. Uns dizem que dízimo é lei, outros dizem que dízimo não existe, outros dizem que não é necessário dizimar, que não é necessário ofertar. Depende do ângulo de visão de cada um. Ou melhor, depende do coração de cada um. No Salmo 116, o salmista diz assim: eu vou pagar os meus votos na presença de todos, com alegria. Eu não sei como você enxerga isso. Eu vou te dizer como eu enxergo. Eu prefiro trazer na casa do Senhor o dízimo e a oferta, não somente baseado numa troca, não somente aguardando que Deus vá me dar alguma coisa, porque isso é certo, é promessa do Senhor nos abençoar. Eu não sei se você vai recordar, mas no final de 2017, na virada para 2018, Deus usou a nossa pastora e disse: esse ano vai ser muito difícil. O povo de Deus, nós vamos pisar em pedras. Quem lembra disso aqui? Mas o Senhor vai nos sustentar.
Eu deixo uma pergunta não para você responder para mim, mas para você levar para casa, meditar no seu coração. Te faltou o que comer? Te faltou o que vestir? Te faltou casa para morar? Você esteve enfermo e não houve condição de se tratar? Leve para casa essas perguntas. Nós já estamos em 2019 e permanecemos aqui, com um diferencial de que nesses últimos dias Deus visitou nossa pastora e a arrebatou. Todos aqui já ouviram isso. E Deus falou coisas maravilhosas para ela. E Deus falou também sobre a prosperidade no ministério. Deus falou também sobre abençoar o ministério. Deus falou também sobre a bênção abundante dele sobre o ministério. Eu não sei a partir de que ensinamento de quem você traz ao altar, ao gasofilácio do Senhor, mas eu prefiro dedicar aqui ao Senhor meu dízimo e minha oferta, baseado nos pilares conhecidos como amor, obediência e gratidão. Eu não me importo muito com o que os outros estão falando pela internet. Eu prefiro trazer aqui e de repente me encontrar com o Senhor e ouvir dele assim: ah, querido, não precisava dizimar, era lei. Do que encontrar com ele e falar: olha, você desobedeceu, era para dizimar. Eu prefiro. Sabe por quê, amados? Nós não devemos trabalhar, não devemos viver na casa do Senhor, na obra do Senhor, viver para Deus baseado numa relação de troca. O Senhor me dá e eu te dou, Deus faz e eu faço, Ele faz e eu devolvo. Não. O que o Senhor já fez? Nesse mesmo texto do Salmo 116, o salmista fala assim: que te darei eu pelos grandes benefícios ou pelo grande bem que tens me dado. O que nós podemos dar a Deus hoje em troca de todo esse dia que vivemos com saúde, nos alimentando bem, em paz com nossas famílias, tendo nossos filhos à nossa volta, nossos amigos? O que pagaria isso? Eu te digo, alguém pagou por isso. Jesus derramou o sangue inocente em nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, não somente quando nós chegarmos lá na glória, mas desfrutar delas aqui mesmo. O que nós podemos dar ao Senhor em troca disso? Portanto, eu prefiro fazer o que faço por amor, obediência e gratidão, e com alegria no coração. Nós estamos aqui nesse ministério presbiteriano pentecostal, temos pastores sobre nós, a quem devemos obediência, a quem devemos respeitar, a quem devemos honrar, a quem devemos olhar e observar como homem e mulher de Deus. Um casal que, se vasculharmos a vida deles, eu não estou aqui para defender ninguém, nada disso, mas a Bíblia diz que nós devemos honrar a quem merece honra. E nós não encontramos no caráter dos nossos pastores nenhum tipo de desvio relativo a dinheiro. Portanto, nós aqui no nosso ministério não temos motivos para fazer como se fazem em alguns outros lugares, que por questão de ética não vou citar nome. Mas se eu discordar, se eu falo isso, irmãos, com muito respeito pela igreja, com muito carinho, com muito amor. Mas quem estava na escola dominical hoje ouviu o nosso pastor Osmano falando sobre o discipulado, que é uma palavra que tem muito a ver com disciplina. E nós somos uma igreja que existe em células. Nós não apenas fazemos células, mas a igreja existe em células. Então há lideranças sobre nós, e o discipulado é inquestionável. Nós precisamos ser discipulados, precisamos ser disciplinados. E no momento do discipulado existe a correção, existe o ensino, existem limites, como o nosso pastor estava nos ensinando hoje. E aí, amados, com muito respeito, porque nós somos uma família. Durante muito tempo eu subi aqui para falar de dízimo e oferta um pouco com medo, receoso. Eu nunca soube, nunca gostei de falar de dinheiro, nunca gostei de pedir dinheiro. E hoje também não estou pedindo, mas estou te incentivando a fazer em 2019 diferente do que você talvez fez em 2018, e se propor e se dispor a experimentar um nível mais alto de comunhão, de obediência,
de fidelidade com Deus. Porque se for para viver todo ano a mesma coisa, que proveito teríamos? Não é verdade? Você que é casado, você gostaria de viver a mesma coisa com sua esposa todos os dias? Ou você quer sempre melhorar no seu casamento? Nosso relacionamento com Deus precisa crescer, precisa evoluir, precisa melhorar. Mas não é somente jejum e oração, é obediência, é fé, é fidelidade, é gratidão. Isso tudo está dentro do pacote chamado relacionamento com Deus. Não dá para a gente ficar questionando. Bíblia, amados, não é para a gente questionar, é para obedecer. A palavra que Deus nos dá não é para a gente calcular. Nós não podemos viver tentando calcular a presença de Deus, o tamanho de Deus, até que ponto eu devo obedecer a Deus, até que ponto eu devo seguir a Deus. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir o Senhor com amor, com gratidão, com fé, com paixão, com obediência, com fidelidade. Amados, se eu discordasse aqui de dízimo e oferta, eu preferiria ir para uma outra igreja onde se diz que não precisa dizimar. Mas eu fui plantado aqui, o Senhor me fez nascer aqui, eu pertenço a esse ministério. Portanto, aquilo que o Senhor traz ao coração dos nossos pastores, para mim passa a ser lei. Não sei como funciona para você, mas eu tenho sido muito abençoado, até nos momentos em que parece que vai dar tudo errado, que deu tudo errado para mim, que eu vou sucumbir, que eu vou cair, que a minha vida vai acabar. Até nesses momentos Deus tem me surpreendido. E eu convido você hoje com alegria. Se de repente até aqui você não tem sido dizimista porque tem dúvida, porque tem medo, porque tem receio, porque não entende, não sei qual é a sua questão, ou talvez porque discorda, não é? Se talvez você ouve falar do Projeto 300, mas não se dispõe porque você discorda de alguma maneira, ou não entende, ou não aceita, não sei qual é a sua questão, mas eu te digo uma coisa: há alguém aqui chamado Espírito Santo, que é a pessoa mais indicada para esclarecer todas as tuas dúvidas, para jogar por terra todas as barreiras, para destruir todos os falsos argumentos e falsos ensinos que Satanás tem disseminado no meio das igrejas, e isso tem chegado dentro das nossas células, das nossas casas. O Espírito Santo é poderoso para desfazer todo esse mal e nos levar a um nível mais alto com Deus. Quem está disposto a isso essa noite? Eu não estou aqui dizendo para você traga seu dinheiro da passagem. Eu não estou aqui dizendo para você dar tudo que você tem, vender sua casa, seu carro. Eu não estou te pedindo isso. Eu estou te incentivando a deixar o Espírito Santo mudar sua mente. Eu estou te incentivando a deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração de forma pessoal, de forma individual. Eu quero convidar, se você entendeu o que eu estou falando, vamos trazer nosso dízimo, nossa oferta à casa do Senhor com alegria. Nós temos o nosso Projeto 300. Se você ainda tem dúvidas, se você ainda não conhece, nos procure um dos líderes, um dos pastores, que possa te esclarecer com mais detalhes. Mas vamos nos esforçar, amados, para que em 2019 nós estejamos mais juntos, mais próximos dos nossos pastores e consigamos sonhar no mesmo nível que eles estão sonhando. Ou alguém aqui acha que a experiência que a pastora teve foi uma utopia? Acha que é charlatanismo? Acha que não é verdade? O Senhor falou no nosso meio. O Senhor levou nossa pastora e mostrou coisas maravilhosas, preciosas para ela. E tudo isso vem para nós também, amados. Todos nós somos alvo dessa mesma bênção. Eu estou aguardando a minha. Não sei se você está aguardando a sua. Mas para a gente chegar a alcançar amor, fidelidade, nós precisamos. Amém? Traga seu dízimo, sua oferta, a oferta do Projeto 300. Traga com alegria enquanto os ministros vão tocar. Vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, vem sobre nós, fogo santo, 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 santo.
ao Senhor, o meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Ele me ungiu, Ele me ungiu, a consolar todos os que choram, a libertar todos os cativos, anuncia a graça do Senhor, anuncia a graça do Senhor. Vem sobre nós, fogo santo. Vamos ficar de pé, amados. Estenda as suas mãos aqui na direção do gasofilácio. Senhor, nós consagramos esses valores ao Senhor. Te louvamos e te bendizemos, ó Deus, pela vida daquele que pôde trazer, daquela que pôde depositar no altar do Senhor. Porque sabemos que os olhos do Senhor estão sobre esse corredor. Mas clamamos ao Senhor também por aquele que não trouxe, porque não tem, ou porque tem dúvida, ou porque tem alguma dificuldade. Espírito Santo, Tu és aquele que sonda e conhece o coração do homem. O Senhor é que nos convence, por isso te pedimos, convence essa pessoa, Senhor, a respeito de dízimos e ofertas, desfaz todo falso ensino, ó Deus, e leva esta pessoa, ó Deus, a caminhar por esse corredor e trazer no altar do Senhor suas primícias, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós pedimos que o Senhor abençoe os nossos pastores, abençoe a todo o ministério, para a glória do Senhor, o ministério, ó Deus, fora do país, que a obra do Senhor venha crescer mesmo como o Senhor prometeu, que venha prosperar mesmo, Deus, que o nosso projeto 300 venha realmente decolar, que possamos ver, Senhor, em nome de Jesus, o crescimento da obra do Senhor, o aumento do Senhor no nosso meio como o Senhor prometeu. Em o nome de Jesus consagramos e te pedimos, orienta, Senhor, a direção deste ministério, no uso desses valores, e prospera o Teu povo para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, queridos, vamos receber, vamos aplaudir ao Senhor, receber o pastor Rômulo, que vai trazer a palavra do Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 em diante, amém? Se alguém estiver sem Bíblia, né, pede aí a pessoa do lado para acompanhar a leitura, ou ali no telão. Todos acharam? Amém. Diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Senhor, a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos
estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, esse espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Aleluia, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, e vamos pedir o Espírito Santo que ministra aos nossos corações essa noite, amém? Aleluia. Senhor, ó Deus, a Tua palavra foi lida, Deus, e a Sua palavra ela é viva, Pai, que nesta hora, Senhor, o Espírito do Senhor venha tomar dessa semente e lançar agora nos corações, ó Deus, para que germine e dê muitos frutos. Deus, nós Te adoramos nessa noite, glorificamos, porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado. Por isso ao Senhor toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor. Nos abençoe agora, Senhor, ó Deus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Em nome de Jesus nós repreendemos todo o mal, Senhor. Nós repreendemos o espírito do templo que rouba a palavra do coração de muitos. Deus, que em nome de Jesus cada mente agora seja levada cativa ao trono da Tua graça, para entender, Senhor, a profundidade dessa palavra. Por isso nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Te engrandecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Rafael de Mineuto fez uma arte ali para nós. Vaso de barro para que a glória seja de Deus, amém? Irmãos, essa palavra, quando eu estava lendo, eu pedi ao Senhor que falasse ao meu coração, e eu confesso aos irmãos que desde quando a pastora teve esse arrebatamento, e nós, né, como o diácono Reginaldo falou aqui muito bem, e ela tem trazido palavras diretamente do trono para cada um de nós, e nós temos visto, né, como Deus tem a abençoado, como isso mudou a vida dela, e precisa também mudar as nossas vidas. Quando ela prega, eu fico me imaginando e pedindo a Deus: Senhor, eu preciso de uma experiência dessa, eu preciso transcender, não é, essa vida, eu preciso ter uma revelação diferente do Senhor. Eu acho que deve ser a preocupação de cada um de nós, de querer aprofundar ainda mais nas coisas espirituais, amém? Porque, como ela disse, né, quem for espiritual vai entender e vai receber. Quem não for, realmente não vai conseguir absorver a profundidade da palavra. E quando eu li esse capítulo, e eu gosto muito das cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo, elas são profundas, elas são fortes, elas trazem uma realidade de um evangelho que no início foi um evangelho de muita dificuldade para que ele chegasse até a nós. Foi um evangelho de luta, foi um evangelho de sangue, foi um evangelho de sofrimento, foi um evangelho aonde aquele que se alistava no exército do Senhor para anunciar a palavra era já um soldado morto, amém? Se alistava já sabendo que ia morrer. Quem conhece aí da área policial sabe o que eu estou dizendo. É como se se alistasse e te falassem assim: olha, você vai lá para o Iraque, lutar lá no Iraque, você vai lá para o Afeganistão, você vai para esses países que estão em guerra, lá para a Síria, com 99% de chance de morrer em combate, e sem ganhar muita coisa à troca disso. Então era mais ou menos isso, irmãos, o evangelho. Por isso que a palavra diz que ele é loucura
Ele é loucura, não dá para entender o que um homem como esse, cheio do entendimento, cheio do conhecimento, numa posição em que ele se encontrava, ele, através desse encontro que ele teve com Jesus, que a Bíblia relata, né? Ele tem uma transformação tão maravilhosa a ponto de pregar o evangelho já sabendo, ele estava com os dias contados, mas o amor e a entrega que ele teve para o Senhor faziam com que ele não visse isso como prejuízo, pelo contrário, mas ele pregava com amor, com alegria, porque ele sabia o peso da palavra que ele estava levando, ele sabia que as almas que iriam se converter valeriam muito mais do que a sua própria vida, quando fosse ceifada no momento que isso iria acontecer. Então Paulo, nas suas cartas, ele começa a escrever às igrejas, e essa igreja de Coríntios, ele já havia passado por ela, a igreja já estava fundamentada, mas um detalhe importante, irmãos, dessa igreja, eu estava estudando, que ela era situada na Grécia, e ela se situava numa cidade chamada Acaia, que era uma cidade portuária da Grécia. Irmãos, essa cidade, ela tinha, a exemplo de muitos outros lugares, muitos deuses, né? Eram povos politeístas, acreditavam em muitos deuses, e ali nessa cidade havia um templo dedicado a uma deusa chamada Afrodite, e essa mulher maldita, ela cultuava ali a prostituição, e por ser uma região portuária, nós sabemos muito bem que onde há um porto, onde há portos, a prostituição ela é muito forte, e esse povo, eles estavam acostumados com isso, era normal, era uma vida normal para eles, né? Porque fazia parte do seu cotidiano. É como o pecado na vida das pessoas, irmãos, aquele pecado que você já acostumou com ele, e aí você não consegue abandoná-lo, e você acha normal, aquilo que era pecado, ou é pecado, para você passa a ser normal, para você passa a ser algo normal, você faz, não sente mais, né? Não é igual quando você erra, quando você peca e dá aquela dor, que você fala assim, por que eu fiz isso? Amém? Quantos aqui já tiveram esse sentimento, oh Deus, por que eu falei isso? Por que eu tive essa atitude? Por que eu fiz isso, eu fiz aquilo? Isso já não acontecia mais com essas pessoas, eles já não estavam mais sentindo a sã doutrina da palavra, a palavra já não fazia mais efeito, alguns deles. E Paulo, quando escreve para a igreja, ele começa ali a discursar sobre as lutas, as tribulações, porque pessoas ali estavam se entregando a essas práticas, e Paulo, irmãos, era conhecedor do sofrimento. Paulo, ele se alistou no exército e ele sabia que ele ia sofrer, né? Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus falou com ele, olha, eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer pelo meu evangelho, o quanto você vai sofrer e padecer pela minha palavra. E ele absorveu isso, irmãos, ele recebeu isso como a sua incumbência e tratou de fazer isso muito bem, de pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, né? Passando necessidade com alegria, passando fome, passando fartura, tendo, não tendo, mas o poder de Deus não estava preso. Aonde ele passou, e ele é considerado um dos maiores apóstolos, aonde ele passou, Deus o agraciou com curas, com milagres, com prodígios, com palavras direcionadas, com poder de Deus, porque ele era um vaso de barro. Amém? Irmãos, isso está intimamente ligado à dependência de Deus. O que é um vaso de barro, irmãos? O que é um vaso de barro? A fragilidade de um vaso de barro. Quando a palavra do Senhor, lá em Isaías, mostra o oleiro trabalhando o barro na sua máquina ali, o Senhor leva o profeta ali e mostra para ele aquela situação, e o oleiro ali mexendo, né? E ali, por algum momento ali, formando o vaso, de repente dá um problema, o vaso desmancha todo. Aquela forma bonita que tem um vaso, ela fica informe, ou disforme. E aí ele vai, e o oleiro novamente começa a tratar aquele vaso, começa ali com um pouco de água, com as suas próprias mãos, e vai dando forma de novo. E o Senhor fala com o profeta, olha, porventura não é assim a casa de Israel? Mas eu não posso fazer desse vaso um vaso de honra? Então, irmãos, o vaso somos nós, como era Paulo, mas esse vaso tem que ser de honra. Temos vasos de honra aqui nessa noite? Amém. Tem que ser vaso de honra. Por que, irmãos, não podia ser de ouro? É muito mais bonito, não é? Vaso de ouro, né? De prata, de cobre. Mas a excelência não está no metal, né? Ou a excelência está no que está dentro.
Aquele filme que passou há muitos anos atrás, do Indiana Jones, muito tempo, né? Talvez alguns aqui nem viram. Teve lá um episódio do Santo Graal, né? Quem lembra? O Santo Graal. Aí o Indiana Jones chega lá e tal, e entra dentro de um lugar, uma luta, morrendo um monte de gente para chegar até esse cálice, né? Era um cálice. E eles estavam procurando e tal, aí chegaram ali, Minas do rei Salomão, né? E aí morre um monte de gente, e ele consegue chegar até o lugar onde estava uma sala, um ambiente cheio de vasos, de todos os tipos. E tinha vasos de todo jeito, de ouro, vasos lindos, maravilhosos, cálices, né? E tinha também um de barro lá, bem simplesinho. E ele entra, aí tinha lá um sacerdote antigo, estava lá dormindo há muitos anos, com a sua espada protegendo ali os vasos, né? Aí já foi coisa do autor. E ele levanta ali e tenta atacar ali o Indiana Jones, né? Mas ele estava tão fraquinho que ele foi dar uma espadada e caiu. Aí o Indiana Jones até socorreu ele lá, falou: não, meu filho, calma, o que está acontecendo? Eu vim aqui ver esse negócio desses vasos. E esse vaso, se pusesse uma água nele, esse cálice, né? E desse para alguém que tivesse sido acometido de alguma enfermidade, uma doença ou até da morte, a pessoa ia ressuscitar, dado o poder desse cálice. E aí ele tinha que escolher, e só tinha uma chance. E aí ele entra, irmãos, e tinha centenas de cálices, cada um mais lindo. Ele começa a mostrar aqueles cálices todo trabalhado, ouro, aquela coisa linda. E ele chega ali, ele vai olhando, aí lá no meizinho tinha um bem pequenininho, feinho, de barro. E ele pegou aquele vaso, ele teve aquele discernimento, pegou aquele vaso, tomou de uma água que estava lá, uma pessoa que tinha tomado lá um tiro, não sei, levou até essa pessoa, pôs a água nela, o deu de beber, eu não me lembro agora, e ela foi curada. E aí isso me faz observar, irmãos, a essência. Amém? O vaso é de barro, mas a essência tem que ser poderosa. Irmãos, nós somos vasos de barro. E qual é a essência que nós temos? O que nós carregamos como vasos, irmãos? Quem pode me ajudar? O que carregamos dentro desse vaso, que é você? O que tem dentro de você? O Espírito Santo. Irmãos, a pequena porção do Senhor, uma parcela pequena da sua trindade, vamos dizer assim, introduzida dentro desse vaso que é você. Mas você precisa honrar esse que está aí dentro. E nesses dias, irmãos, muitos não têm honrado aquilo que está dentro deles. Porque quando nós aceitamos Jesus, irmãos, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, diz a palavra. Ele vem e faz morada. Mas para que ele se mantenha nessa morada, eu preciso fazer com que ela seja digna do morador que está dentro dela. Porque ele não pode viver num lugar indigno. Ao passo que o nosso adversário, o diabo, aquele que veio para enganar as nações e tem feito isso até hoje, até o dia que o Senhor determinar, ele está na vida de muitos. E aonde ele está, o que tem? Não tem organização nenhuma, tem a confusão, tem a bagunça, tem a lixo, tem a sujeira, tem pecado. Mas a obra dele é essa, é prender as pessoas nessa vida de pecado, para que a glória não se manifeste. E aí muitos irmãos, no seu orgulho, na sua soberba, começam a se achar que é um vaso aí de prata, ou de cobre, ou até de ouro, ou de cravado de diamantes, e acha que isso vai fazer a diferença, e não faz nenhuma para Deus. Nós não conseguimos impressionar Deus. Deus não se impressiona conosco, né? Por mais que você seja uma pessoa, um poliglota, uma pessoa que conheça tudo, fale muitas línguas, muito sábio, pode ser o pastor, o maior pregador do mundo, isso para Deus não significa muita coisa, porque a excelência vem dele, né? A essência vem dele. O que seria de Paulo se não fosse o Senhor com ele? Um homem comum, um homem estudado, mas um homem comum. Mas a essência que estava dentro dele fez uma grande diferença, e fez com que ele pregasse o evangelho de uma forma poderosa, e aonde ele passava alguma coisa acontecia, porque as suas palavras eram carregadas de poder de Deus. Mas irmãos, esse lugar, ele estava contaminado, e alguns estavam se perdendo. Então Paulo começa a escrever para eles e falar muitas coisas. Eu quero destacar alguns versículos desse texto que nós lemos todo, um pouco grande, mas eu queria destacar alguns versículos para que nós mentalizássemos a condição desse povo e a nossa condição, se temos alguma semelhança com eles, né? Então ele fala aqui,
Antes rejeitamos as coisas, versículo 2, que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e sim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Diácono Reginaldo falava aqui da lisura dos nossos pastores, né? Da vida deles. Mas hoje o evangelho, irmãos, ele está sendo falsificado em muitos lugares. A palavra hoje que é pregada, ela traz um contexto meio que humanista. Ou seja, nós precisamos cuidar de nós, é tudo a nosso favor, não, eu preciso disso, eu preciso conquistar isso, conquiste aquilo outro, e as pessoas são levadas nesse conceito, e Deus, ele não está no primeiro lugar está as conquistas. Muitas pregações, irmãos, que arrebatam multidões, elas levam as pessoas a se preocupar com as conquistas dessa terra. É isso que tem acontecido. Então ele já começa falando, olha, nós não falsificamos a palavra, porque ali havia pessoas que estavam falsificando a sã palavra, como nós vemos hoje, e nós precisamos de discernimento, para não cair nessas ciladas, nessas armadilhas. Ou seja, palavras que vêm, né, elas são pregadas de forma que nos levam a entender um contexto de uma forma diferente, a nosso favor sempre. Porque se nós formos olhar a vida de Paulo, irmãos, esse homem sofreu o tempo todo, passou necessidades, trabalhou, viveu de ofertas há algum tempo, mas o evangelho através dele foi de uma forma gloriosa pregado. Ao passo que em muitos lugares, naquela época e nos dias de hoje, o evangelho é pregado à troca. É um evangelho de troca, é um evangelho onde você precisa dar para receber, onde você precisa fazer algo para que aquilo aconteça, aonde Deus é colocado como um mordomo nosso, não nós mordomos de Deus, mas Ele nosso mordomo, para fazer aquilo que nós queremos. Aí você começa a fazer um monte de coisa para Deus atender o seu pedido, sendo que Deus pode fazer de qualquer jeito, a qualquer momento, a hora que Ele quiser. Nós não vamos impressionar a Deus. Então o evangelho estava sendo pregado de uma forma errada, de uma forma falsificada, de uma forma a levar as pessoas a fazerem um monte de coisas. Hoje muitas igrejas, irmãos, estão voltando com dogmas, ou seja, você tem que fazer alguma coisa, algum sacrifício, para que alguma coisa aconteça. E a Bíblia fala que o Senhor diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Ou seja, o Senhor já não queria mais sacrifícios. Depois do sacrifício de Jesus, irmãos, não era necessário mais aquele tanto de sacrifício, não é? E nos dias de hoje, o Senhor não quer que você fique se sacrificando, Ele quer que você obedeça, é diferente. E se você obedecer, você verá a glória de Deus. Se você obedecer, você vai receber a resposta de Deus, o respaldo de Deus. Mas eu quero te dizer, vão ter lutas? Vão ter lutas. Tanto que Paulo vai falar aqui delas, né? Ele vai falar das lutas, e eram lutas ferrenhas, irmãos, porque ele foi chicoteado várias vezes, ele foi apedrejado, ele passou por 3 naufrágios, ele passou situações, foi preso várias vezes, esteve a ponto de morrer, mas Deus preservou a sua vida até o tempo determinado, para que ele fizesse a obra dele com poder. Irmãos, e nós estamos vivendo os dias em que nós precisamos voltar ao primeiro amor, né? Nós precisamos de quê? Da revelação da cruz. A pastora tem falado isso aqui, irmãos, e isso entrou dentro do meu coração como uma flecha. Nós precisamos da revelação da cruz. Se eu tenho a revelação da cruz, irmãos, eu vou mudar. O evangelho transforma, irmãos, mas eu preciso entender o que é que foi feito por mim. O sacrifício foi muito violento, irmãos, foi sacrifício forte demais, algo, né, que não dá para imaginar, inimaginável para a nossa mente, o que Jesus passou. E eu preciso dessa revelação para que eu seja transformado, para que eu não viva a mesma vida, porque senão, irmãos, eu vou falar que eu sou crente, que eu sou gospel, que eu sou, né, simpatizante, que eu sou qualquer coisa, mas eu não vou ter uma vida transformada. Falar que é alguma coisa, todo mundo fala, você pode falar que é qualquer coisa, mas as suas práticas, as suas obras vão mostrar o fruto. E nós precisamos da revelação da cruz. Quando nós temos, irmãos, essa revelação, não importa o que nós estamos passando, pode estar a luta que for, você continua acreditando. Você sabe que Deus, Ele pode mudar a sua história a qualquer momento. Deus, Ele pode transformar, irmãos, qualquer coisa, qualquer situação, Ele é poderoso para isso. Mas muitas pessoas se desesperam nessas horas e começam a fazer loucuras. Muitos estão tirando as suas vidas. Quantas pessoas estão suicidando, né? Agora que eles colocaram essa nomenclatura de feminicídio, né? Depois que eles puseram isso, irmãos, vai olhar o tanto de casos que aconteceu. Parece que é uma coisa interessante. Antes eu não lembro de ouvir desse nome. Mas a partir do momento que passou a ter esse nome, você vê o tanto de mulheres que estão morrendo.
E muitos homens matando mulheres e suicidando. Então, irmãos, essa é a falta de Deus, isso é falta da revelação de Deus, isso é falta das pessoas se voltarem para Deus. E Paulo, quando ele pregava com força. As palavras dele, tem um texto em Coríntios, eu não me lembro agora a referência exata, ele falava assim: as suas cartas são graves e fortes, a sua presença pessoal fraca e desprezível. Ele pregando talvez não fazia efeito nenhum, né? Tanto que ele pregava num determinado lugar, tinha um cidadão lá sentado lá, uns quase 3 metros de altura, um cidadão lá por nome Eutico, né? E eu acho que a pregação de Paulo se estendeu muito, ele deve ter pregado lá umas 2 horas, e aí o cidadão dormiu, irmãos, e caiu lá de cima, bateu a cabeça e morreu, faleceu. E Paulo estava discursando e pregando, e aquilo foi um veículo para que as pessoas acreditassem no Senhor. Ele foi ali, orou para aquele homem acordou, ressuscitou. E aí aquilo foi algo, um alvoroço naquele lugar, porque o Senhor coopera com aqueles que trabalham para Ele. Mas ele, por cartas, irmãos, ele era profundo, ele era direto, ele era objetivo, ele alcançava os corações, a palavra dele entrava nos corações. Por que hoje o Evangelho é pregado e muitos não se quebrantam para o Evangelho? Por que quando é pregado aqui, é dada a oportunidade, quem quer aceitar Jesus, a pessoa se trava na cadeira, no banco, a vida está toda arrebentada, mas não tem, o orgulho não deixa. Então, irmãos, a palavra ela veio para penetrar. A Bíblia diz que ela vai até a divisão das juntas da alma, do espírito. Ela tem que ser forte, né? É muito melhor ouvir assim: olha, venha, Deus vai te abençoar, Deus já te curou, Deus já te deu a vitória, Deus já te deu a casa, Deus já te deu o carro. Esse tipo de palavra, irmãos, ela move multidões, mas ela forma cristãos dependentes, cristãos que estão apenas querendo trocar com Deus. E a Bíblia fala que Deus não faz barganha com o homem. Então quem faz isso já está errado por aí. Aqui não, aqui a palavra ela é forte, mas uma coisa é certa: se você der valor a essa palavra, com certeza você vai experimentar daquilo, do melhor de Deus que já veio, né? Deus já mandou Jesus, foi o melhor dele. Muitos falam: o melhor de Deus está por vir, mas está por vir na vida de quem ainda não tem Jesus, porque Jesus é o melhor de Deus, e quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Está perdendo tempo nesse mundo, está tentando, batalhando, mas sem Jesus não tem jeito, irmãos, não tem como. Jesus, ele é a garantia da vitória. Jesus é a garantia de uma vida transformada. Jesus é algo que você não pode encontrar nessa terra que possa resolver seu problema. Não vai ser o dinheiro, não vai ser uma vida